Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver essa equação diferencial, que é uma equação diferencial exata. Então, primeiro nós vamos confirmar, que essa equação é uma equação exata, da seguinte maneira. A parte que está associada ao dx, claro, nessa equação eu já organizei aqui a parte do dx e a parte do dy. Então, a parte que está associada ao dx, eu vou chamar de m, ou seja, uma função de x e y chamada de m. Só por uma questão de organização. E a parte que está associada ao dy, toda essa parte aqui está associada com o dy, eu vou chamar de n, uma função a x e y, que eu estou chamando de n. Bom, se essa equação diferencial é uma equação diferencial exata, então a derivada dessa função m em relação a y, tenham cuidado, é igual à derivada da função n em relação a x. Então, primeiro eu vou pegar ali a minha função m e calcular a derivada em função de y. Então eu vou colocar aqui a notação. Derivada de m em função de y é igual. Olhando ali para a minha função m, eu tenho que ter o cuidado de calcular a derivada em função de y. Então, a derivada de e na 2y é igual a 2e na 2y. Menos, agora eu tenho uma função que na verdade é composta pela multiplicação de y por cosseno de xy. Aqui eu tenho que usar a regra do produto, ou seja, eu vou calcular a derivada de cosseno de xy vezes o y mais a derivada de y vezes o cosseno de xy. Então, a derivada do cosseno xy, lembre que eu estou considerando aqui o x como uma constante, já que eu estou derivando em função de y. Então, vai ficar y, eu vou colocar aqui entre parênteses assim, y, vezes a derivada do cosseno de xy, que é x, a derivada do cosseno é menos seno. Então, é menos seno de xy. Mas, estou usando a regra do produto aqui, agora eu tenho que fazer cosseno de xy vezes a derivada de y. Então, a derivada de y é 1. Então, vai ficar 1 vezes cosseno de xy. Eu vou dar uma melhorada aqui nessa função. Então, fica 2e na 2y, que vai ficar menos, vou colocar o x na frente só por uma questão de organização. Ah, mas tem um menos aqui do seno, então vai ficar mais xy seno de xy e menos cosseno de xy. Nem precisa agora esse parênteses aqui. Então tá, esse é o valor da derivada da minha função m em relação a y. Agora eu vou calcular a derivada, deixa eu botar aqui um pouco para o lado para não se misturar com aquela. Então, é derivada da função n, agora em relação a x. Então, olhando ali em cima para a minha função n, agora em relação a x, então esse meu e
na 2y é uma constante. Então, vou fazer a derivada de 2x e na 2y, que é uma constante, o 2 também é uma constante, o x vai se cancelar, então vai ficar 2e na 2y. Menos, agora de novo, eu preciso aplicar a regra aqui do produto. Então eu vou fazer o x vezes a derivada do cosseno de xy, que a gente já calculou ali antes, só que agora nós estamos calculando em função de x, então o y é uma constante. Então vai ficar y, e a derivada do cosseno é menos seno. Então aqui, que multiplica menos seno de xy. Mais, aqui eu tenho que colocar um parênteses, mas agora eu faço o cosseno de xy vezes a derivada do x, que é 1. Então fica uma vez cosseno de xy. E mais a derivada de 2y. Aqui muito cuidado. Nós estamos calculando a derivada em função de x. Então 2y para nós é uma constante. Então a derivada da constante é 0. Então vou baixar um pouco agora aqui. Melhorar essa expressão, essa função, né? 2e na 2y, que vai ficar mais xy seno de xy, e esse menos aqui vai mudar o sinal desse mais, então vai ficar menos cosseno de xy. Então vejam que a derivada de m em relação a y deu o mesmo resultado do que a derivada de n em relação a x. Então, dessa forma, aqui a derivada de n em relação a x. Então, dessa forma, eu concluo que essa equação diferencial é exata. Então, eu consigo aplicar uma técnica para resolver essa equação, de modo que eu encontre a solução dessa equação diferencial. É o que nós vamos fazer agora. Então, agora, eu vou considerar que existe uma função f de xy, cuja derivada, então, a derivada dessa função em relação a y é igual a n de xy. Ou seja, a derivada da minha função f em relação a y é igual a 2x e a 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Como eu quero descobrir que função é essa, porque essa é a função que será a solução da minha equação diferencial, eu vou calcular agora a integral dos dois lados dessa minha equação. Então, a integral da derivada da função é a própria função. F de xy é igual à integral de toda essa minha função 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y dy. Então agora vamos para o cálculo dessa integral. Ela parece muito complicada, mas aí, como veremos, ela não é tão complicada assim. Bom, a integral da soma é igual à soma das integrais. Então vamos abrir
essa integral numa soma de integrais. Então aqui primeiro eu coloco. Não esqueçam que como a gente está calculando a integral em relação a y, esse x aqui é uma constante. Então eu posso, nessa primeira integral aqui, eu vou tirar ela para fora aqui. Então fica 2e na 2y dy. Porque aqui, claro que já vai ser, eu já vou ter, né, a integral de 2e na 2y, 2y é o próprio e na 2y. Menos, aqui eu não vou tirar esse x, porque eu quero também já ficar com o meu, vou colocar até assim, ó, cosseno de xy, que multiplica x dy. Então eu tenho a integral de cosseno, por exemplo, né, cosseno u du. Mas aqui sim coloco 2 para fora da integral, então é 2 vezes a integral de y dy. Então nessa primeira parte eu fico com x, que multiplica a integral de 2e na 2y dy, que é o próprio e na 2y. Menos a integral do cosseno u du é seno u. Então, menos seno de xy. Mais 2 vezes a integral de y dy. Então, é 2 vezes a integral do y é y ao quadrado sobre 2. Mais aqui nós criamos uma função, digamos uma função g de x. A nossa constante de integração aqui por esse método não é uma constante, é uma função. Então essa é a minha f de xy. E agora, então, seguindo com a técnica para resolver equações exatas, eu vou considerar que a derivada dessa função em relação a x vai ser igual a m. Então agora eu vou derivar essa função f em relação a x. Derivada da f em relação a x. Então aqui eu tenho derivada de x e na 2y. Vejam que o e na 2y é uma constante. E o x a derivada de x é 1. Então eu fico com e na 2y menos. Aqui eu tenho menos seno de xy. E eu tenho que calcular a derivada dessa função em relação a x. Então eu considero o y como uma constante, então vai ficar y, que multiplica a derivada do seno é cosseno. Então fica y cosseno de xy. Mas ali eu esqueci de cancelar, né? Vou cancelar agora. A derivada de y ao quadrado em relação a x. Então é a derivada de uma constante, vai dar zero. E mais a derivada de uma função de x em relação a x vou indicar, né, como x'. Muito bem, essa função que eu encontrei agora, ela é igual à minha m de xy. E agora nós vamos fazer a comparação das duas funções para determinar essa g' de x. Então, vejam que a nossa função m é e na 2y menos y cosseno xy.
E a derivada da função f em relação a x é e na 2y menos y cosseno xy mais a derivada da função g. Então, comparando essas duas funções, nós podemos concluir, né, que a g' de x é igual a zero. Ela não aparece ali na função m. E a integral, né, dessa função da função zero, né, vai ser uma constante. Então, nossa função f é x e na 2y menos seno xy mais y ao quadrado. Ou seja, a solução dessa equação diferencial é x e na 2y menos o seno de xy mais um y ao quadrado igual a uma constante.